Fala rapaziadinha, técnico Rivando Soares, e eu tô com um dispositivo aqui em questão, um iPhone XR sem imagem. Fica ligado no nosso diagnóstico e vamos junto tentar trazer esse dispositivo à vida. iPhone XR está ligando, a gente percebe que o dispositivo tem uma inicialização. Vou colocar aqui na fonte e vou mostrar para os senhores que o dispositivo está ligando. A única falha do dispositivo realmente é a parte de iluminação. Parte de imagem, na verdade. Toda a tela que eu conectei até algum momento não funciona. Um cliente, né, lojista terceirizado, trouxe esse dispositivo e pediu para a gente resolver para ele. Então, segue aí o nosso diagnóstico, o nosso passo a passo, e é interessante que você fique por dentro de como analisar, de como fazer o diagnóstico, de como realmente ganhar tempo na bancada. A gente vê que está ligando, eu vou desligar aqui na fonte e vou medir diretamente aonde tem que medir. Uma inspeção visual é de porte obrigatório no dispositivo. E a inspeção visual que eu fiz, o dispositivo não foi detectado nada. Já soldei aqui para adiantar um fio terminal negativo na minha fonte, caso eu precisar ligar aqui, não ter variações de tensão. Conector da imagem, conector do touch. E aqui na escala de diodo reverso, a escala que mais a gente utiliza, eu já encontrei uma falha. Quando eu venho medindo aqui, ó, em todos eles, eu percebo que bateram todos com resistência. Mas quando eu venho nesse terminal, eu tenho aqui um curto-circuito. E esse terminal, ele é a minha linha de positivo de 5 volts para o display. A alimentação do display. Aqui está em curto-circuito. Quando eu venho, eu vejo que tem 4 componentes aqui, ó, em paralelo, nessa linha. E um filtro, que se eu não tomar cuidado, eu posso queimar o filtro. O que eu vou fazer? Eu vou, de praxe, para adiantar, tirar essa proteção e vou passar um breu aqui para poder injetar tensão desse lado de cá. Para eu não ter que correr risco de queimar o filtro. Porque aqui só me resta um componente. Eu já estive dando uma olhadinha anteriormente e aqui não me mostra carbonização nenhuma. Então, sem muito custo e sem muita perca de tempo, eu já venho aqui utilizar um pouco do nosso amigo breu. Breu, para quem não sabe, ele vende nas casas aí, as casas de produto natural. A gente consegue encontrar o breu aí pelo um preço bem em conta e ajuda muito na manutenção, tanto para fazer algumas microsoldas, como para fazer a detecção de curto, né? Então já passei o breu e a gente já vê o quê? A gente já vê que ainda não ficou 100%. Vou adicionar mais breu. Não está da forma que eu gosto de trabalhar, então essa malha que aqui encontra-se em curto, ela não é muito extensa. Ela é uma malha que, ao lado esquerdo aqui, do filtro, ela é oriunda de um APMU, de um conversor, onde recebe uma entrada da minha bateria, tem uma regulagem aqui, ó, onde multiplica de acordo com a necessidade, e aqui do outro lado tem as linhas que já alimentam o meu display. São 2 linhas para touch, para display e uma linha para touch. E é muito interessante a gente entender que isso daqui só vai ter funcionamento depois de uma ativação do meu processador. O reset também pode bloquear a inicialização do dispositivo, por se tratar de uma malha MUX. 2 linhas de I2C. Minha bobina de modulação, que impulsiona essa corrente. E aí a gente não tem um display com imagem devido a isso. Vamos fazer o que o manual manda, que é injetar uma tensão nessa linha de acordo com que ela é projetada, para a gente ver se consegue descobrir qual componente que está danificado e logo fazer a substituição do mesmo. Deixa eu colocar no mesmo formato aqui da placa e a gente me vê que tem 3 capacitores aqui e um lá do outro lado. Então eu vou logo nesse aqui, ó, 46 mA, muito baixo esse consumo. 5.7. Vou colocar a tensão aqui da fonte idêntica ao da malha. 1 ampere. Agora sim. Justamente como manda o manual. E aqui aqueceu para o lado do filtro. Se aqueceu para o lado do filtro, teoricamente, olha quem pode ser.
Capacitorzinho aqui, ó. Tirei o capacitor e vou medir para ver se saiu realmente o curto. Ainda está em curto? Não, está com a escala do multímetro trocada. Vamos para a escala de diodo. Vamos ver se realmente já saiu curto. Segundo terminal aqui, ó. Curto-circuito. Aqui eu tenho, teoricamente, 2 capacitores e aqui eu tenho 1. Então vou utilizar esse outro capacitor que não está me auxiliando no meu problema. Parte inferior, né, que é do... Aqui tem os 2 capacitores que possivelmente podem me atrapalhar. Só um minuto. Tá ao vivo, né? O telefone toca, tudo acontece. Vamos tirar aqui o outro capacitor, tirar a resina do outro capacitor para facilitar. Aí tá todos os 3 capacitores que possivelmente é da malha. Do lado de lá aqueceu, mas a gente não teve êxito. Cadê o breu? Novamente, sem muito recurso, somente o breu. E a gente vai para cima desse problema para poder mostrar que realmente dá para trabalhar sem ter muito custo. Vamos ver se a gente consegue pegar agora. Continua aquecendo o filtro. Ó. Parte superior do capacitor. Então vamos lá. Se o filtro aquece, teoricamente, não é o filtro. Ó, é o capacitor aqui do lado do filtro. Ó. O filtro não rompeu pelo fato da corrente ser baixinha. Então esse capacitor aqui está em curta. Ó. Tem mais um capacitor que eu não tinha visto. Ó. Então só me resta aqui extrair ele. Vamos ver se saiu a linha, o valor da linha normalizou. Estava com baixa resistência total, né? Curto-circuito, ou seja. E aqui eu já tenho o valor normalizado da malha. Vou energizar o dispositivo e a gente juntos vamos ver se eu vou ter êxito aqui, ter imagem no mesmo. Pois o valor de resistência da linha foi estabelecido. Teoricamente tem que funcionar. Conectando a tela. Claro, só um teste, logo a gente vai repor o componente por se tratar de uma linha que não pode ficar de jeito nenhum sem ele. Um capacitor aqui de equalização de tensão pode me dar problema se ficar sem ele. Vamos ver se eu já tenho imagem. Vamos ver.
Energizando novamente. Passou de 200 mA. Teoricamente eu tenho que ter imagem. Vamos ver. Se desligando. Vamos ligar de novo, porque tá ruim de medir aqui, de ligar e filmar junto. 200 mA. O dispositivo está em 600 mA, mas está sem imagem, ainda está sem imagem. O que eu vou fazer? Eu vou testar uma outra tela, só que antes eu vou medir para saber se ali tem valor. Pois naquela hora eu tentei tirar o capacitor e acredito eu que só danificou. Ele está lá ainda, ó. Pode ter fechado curto-circuito naquele capacitor também. Deixa eu medir aqui para ver se o valor voltou. Tá tendo 148. Aqui teria um valor mais alto. Então, possivelmente aquele capacitor ali ele foi danificado no momento que eu removi. Deixa eu ver quanto que tem que ter. E aqui tem que ter 640. Então, não vou deixar aquele componente ali porque eu vi que o componente está danificado. Então, vou tirar ele, que pode estar atrapalhando aqui de funcionar. Está cortado. Vamos ver se o valor normalizou. Somente uma linha em curto, mas o valor normalizou, 471. Teoricamente agora pode ser que eu tenha a imagem, vamos ver. Vou ter que repor dois componentes aqui. Um foi danificado ali na tentativa de reparo e o outro falha realmente do próprio componente. Vou liberar aqui a corrente. Vou ligar o aparelho. Quando passar de 200 mA a gente vê se tem imagem. 200 mA. Eu continuo sem imagem, continuo sem backlight. Então aqui nos resta somente eu trocar de tela e depois medir um pouco mais à frente se não tiver imagem. Aqui os aparelhos já vêm para mim devidamente testado, né? Então acredito que a loja terceirizada já me manda já fazendo teste na tela, mas a gente não pode confiar e tem que fazer a nossa parte. Vamos ver se eu vou ter imagem nessa tela. E aqui eu já tenho maçã. Lá no fundo, a gente vê como que realmente não pode confiar no técnico, nem confiar no que dizem, né, pra gente. Que aqui realmente eu tinha uma falha de placa, vocês viram aí no esquemático. Quando a gente fez as medições, o valor de referência voltou a funcionar. E rapidamente trouxemos de volta o dispositivo com imagem. E touch não vai ter, porque essa é uma tela de um outro modelo, né? Só coloquei para fazer o teste. Mas você que precisar fazer reparo de placa, enviar dispositivo, ou até mesmo um treinamento, estamos aí na cidade do Rio de Janeiro. Conto com os senhores para poder juntos chegarmos no topo. Vamos para cima, técnico Rivando Soares. Um abraço. Analisar, sem dúvidas, é uma arte. Se vai reparar, faz parte.